Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a apresentação do projeto integrador número 4 do Polo de São Sebastião. O nosso projeto ele contém a criação de app, a coleta e análise de dados em sistema web para pontos de coleta de resíduos eletrônicos, sendo feito por alunos do eixo de computação, engenharia da computação e de ciência de dados. Os pilares escolhidos para esse projeto integrador foram o desenvolvimento, o social e de governança. Para o pilar de desenvolvimento, utilizamos as formas de disponibilizar ele na web, impacto positivo ao meio ambiente e construção da própria solução. Quando falamos do pilar social, estamos falando de contribuir com a sociedade, debater as ideias do mesmo e determinar as partes interessadas. E por último, e não menos importante, governança, atender a todos os requisitos legais, estar em compliance com os dados e manter o sigilo dos mesmos. Por fim, a apresentação do grupo, com a nossa professora orientadora, a professora Marilda Massucato, Daniele da Rosa Brito, aluno de Engenharia da Computação, Lucas Mendes de Oliveira, aluno de Ciência de Dados, Selma Mendes da Silva, aluno de Engenharia da Computação, e Vinícius Vieira Pereira, aluno de Ciência de Dados. Então, como tópicos abordados aí do nosso projeto, né? Pensando em Design Thinking, a gente tem toda a parte do projeto, requisitos, metodologia, código, resultados e conclusão. Falando brevemente sobre a descrição do projeto, a equipe desse projeto integrador apresenta uma proposta de atualização do sistema web para aplicativo móvel, estabelecendo aí novos pontos de coleta de resíduos eletrônicos em locais que realmente atenderão plenamente toda a população da cidade de São Sebastião. As partes interessadas são a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de São Sebastião e a população fixa e também os turistas que visitam a cidade. Próximo. Motivação para esse projeto, né, é o descarte correto desse material que causa grande impacto na cidade, né, e também tem as leis que são severas com relação a isso. Então, como os requisitos aí que a gente apresenta para o nosso projeto, né, a gente tem toda a parte de requisitos técnicos, todas as linguagens, né, de tecnologia utilizadas dentro do nosso projeto, e a parte de requisitos legais, que vai falar aí de todas as leis, né, tanto as leis que são aplicadas para meio ambiente, quanto as leis aí de proteção de dados. Então, pensando aí, já entrando na parte de metodologia, né? Então, a gente utilizou o Design Thinking, né? E para todo o sucesso do projeto é importante seguir, né? Todas as etapas do Design Thinking, né? O Design Thinking, ele trabalha como um ciclo, né? Então, a gente vai sempre pensar ali em empatizar com o cliente para prototipar e gerar novas ideias, né? Testar e gerar essas novas ideias para refinar o problema e aprender sobre o usuário, né? Testando e aprendendo e sempre criando novamente essa empatia, né? Gera um ciclo aí na nosso desenvolvimento, sempre pensando em melhoria contínua. Para elaboração do projeto, a gente teve uma conversa com o cliente e com usuários também, né? A cidade de São Sebastião, ela sofreu aí um desastre natural aí no começo do ano, né? No decorrer do nosso projeto, que impactou bastante nessa parte de definição das expectativas dos nossos clientes e dos nossos usuários. Então, a gente optou por uma reunião simples para definir esses pontos. Como plano de ação, nós seguimos, né, todo o plano de ação estabelecido pela Unibesp, definimos, né, suas atividades, as conclusões delas, né, foram bem estabelecidas no nosso plano de ação, e a gente conduziu aí, ao longo do processo, reuniões de alinhamento. Bom, entrando na parte de técnica, uma das tecnologias que a gente utilizou no nosso projeto foi o Geolocator, que é uma biblioteca web de JavaScript. Através de uma API, a gente conseguiu fazer a coleta de dados. Assim que o usuário entrava no nosso site, a gente conseguia coletar os dados de geolocalização. E, passando para o próximo slide, com o JavaScript, a gente exportava esse elemento do Geolocator para o nosso código, para utilizar a funcionalidade. Já com o Power BI, a gente fez análise de dados. O Geolocator coletava os dados, armazenava no banco de dados, e a gente extraía os dados do banco de dados e colocava no Power BI. Como vocês podem ver no próximo slide, o nosso mapa de dados de geolocalização.
cada bolinha dessa azul é um dado de um usuário da região onde que ele acessou. Então, para a gente fazer essa conversão, né, do sistema web para um app, a gente utilizou a classe WebView. Então, como o nosso sistema web ele se tratava de um sistema responsível, ele foi possível converter todo o layout ali já desenvolvido para configuração aí, para ser acessado em dispositivos móveis, né? Nós usamos a IDE do Android Studio Flamingo para gerar toda essa disponibilização para a app. Aí a gente vai apresentar, né, o código que a gente usou a linguagem Kotlin para estar trabalhando aí com a classe WebView dentro do Android Studio. Para a IoT, a gente utilizou a utilização da câmera do celular, né, ou de qualquer outro dispositivo móvel, para a gente gerar aí tanto a coleta de informação, quanto também o acesso à informação, que seria o acesso ao site, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E a gente gerou também um QR Code que vai ser disponibilizado para o nosso cliente, para ele conseguir trabalhar aí na sua parte de marketing, propaganda, e para o cliente poder acessar, né, o usuário poder acessar, né, através do QR Code. Bom, como resultados para análise de coleta desses dados, ela foi realizada através da contagem de pontos azuis, como vimos no Power BI, referenciados no mapa de geolocalização, retratando ali a região de São Sebastião. Cada ponto azul é representado, como foi dito antes, pelo acesso do usuário ao sistema web, e a análise ela foi realizada por meio de indicadores de interesse, ou seja, um usuário que buscou locais para fazer o descarte do resíduo eletrônico. O medidor de interesse foi medido como um valor vazio e somado sempre mais um para cada acesso nas regiões determinadas, regiões essas separadas por bairros pelo município. Aqui a gente tem um slide com o número de acessos obtidos. O destaque vai para o bairro da Enseada e de Toque Toque, que tiveram maior número de acesso. Assim, com análise de dados, podemos descrever que esses bairros tiveram um interesse maior, então uma procura maior nesse descarte eletrônico. Essas regiões foram relacionadas como regiões de maior interesse. Com a análise desses dados realizada através do Power BI, podemos concluir que se faz necessário incrementar ou disponibilizar novos pontos de coleta para esses pontos. Já os bairros Pontal da Cruz e Centro tiveram poucos acessos registrados. Tal desinteresse pode ser avaliado futuramente pela Secretaria de Meio Ambiente para a definição das estratégias de aplicação de novos pontos de coleta. Para a utilização da câmera do dispositivo móvel como uma solução de IoT, obteve-se sucesso, pois foi possível constatar uma melhora significativa na forma de acesso rápido ao site, o que traz engajamento junto à população, que, por sua vez, abastece o banco de dados com informações importantes para a análise de dados deste sistema. Para a aplicação app, os resultados não foram os melhores esperados pela equipe deste projeto integrador, pois a ideia inicial apresentava-se fácil de ser resolvida dentro do tempo estipulado pelo projeto, porém não tivemos sucesso em algumas funcionalidades do sistema. Então, como uma conclusão, né, a gente concluiu que a ideia proposta pela Univesp para análise de dados e aplicação de IoT, a gente obteve aí um êxito, né, por isso foi possível constatar, né, a captura e o tratamento desses dados obtidos, né, então a gente obteve toda a parte de análise de dados e também entrando aí um pouquinho na parte de IoT. E como ponto de melhoria, a gente viu que para a aplicação do app, a gente requer um projeto mais dedicado, né, que a gente precisa levar em consideração todas as particularidades aí para manipulação do layout dentro do sistema. E, por fim, a equipe do projeto integrador pôde vivenciar na prática situações desafiadoras em projetos de tecnologia de informação, o que traz experiência e aprendizados extracurriculares, bem como a prática aí desses conhecimentos teóricos elaborados durante as aulas ministradas pelos professores da Univesp na plataforma virtual. A gente mostra aí um pouquinho das referências das quais a gente utilizou para elaborar esse projeto. Gostaríamos de agradecer por participar conosco nessa jornada.